Povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala mais uma vez é o seu amigo e irmão em Cristo, pregador Rofferson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula da classe dos adultos e eu quero convidar você a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E vamos ao vídeo logo após a vinheta. Glória a Deus, meus amados irmãos, que maravilha! Chegamos agora na lição de número 5. Essa lição que tem como tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Nosso texto áureo vai estar em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e versículo 18, e diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. A nossa verdade prática, ou verdade a ser praticada, vai dizer que sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Meus amados irmãos, uma lição maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito nessa aula para que você possa também encorajar a tua igreja, a sua classe a colocar as mãos na obra de Deus e fazer o melhor para que a obra de Deus possa continuar sendo feita através da mão dela, né? Então vamos também aqui a nossa leitura bíblica em classe, que tem Esdras capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, Ageu capítulo 1, versículo 1 e versículo 12 e Zacarias capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10. Sempre deixo aqui aquela velha recomendação de que você faça com a turma essa leitura de uma forma coletiva, de uma forma de revezamento, para que eles possam participar da sua aula e assim terem um bom hábito da leitura da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso ajuda no desenvolvimento da sua própria aula e eles crescem muito na graça e no conhecimento da parte de Deus. Nossa lição também contém alguns objetivos, um objetivo geral e 3 objetivos específicos. O geral geralmente, então, nós vamos ver que é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Os objetivos específicos: o primeiro é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. O segundo é saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E o terceiro é explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Glória a Deus, são objetivos importantes. Nós precisamos colocar esses objetivos em prática, né? A nossa lição ela precisa ter um foco, ela precisa ter um direcionamento. E esses objetivos com certeza vai trazer um crescimento para os seus alunos, para toda a sua classe, porque também tem trazido a nós professores. Nós sabemos então que a nossa lição é uma lição especial, né? E essa lição especial ela foi escrita em 1993, já se passaram 27 anos desde do comentário dela pelo missionário Eurico Bergsten, e ela é uma lição muito atual, tem muito a ver com os dias de hoje. Tem um contexto que é apresentado desde a primeira lição até na lição de hoje, vai ser assim até na última, é um contexto que é seguido, mas que nós podemos trazer a aplicação pessoal para a nossa própria vida. Sabemos então que desde o início da lição a gente vê que o profeta Daniel ele ora por um despertamento. Deus desperta então Ciro, rei da Pérsia, e Ciro ali reconhece que foi Deus quem colocou as nações inimigas em suas mãos, e Ciro faz um decreto ali liberando o pessoal de Israel a voltar para a sua nação, mas não apenas libertando Israel do cativeiro, mas também dando condições para Israel e dando a oportunidade e a honra de reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. Podemos então acompanhar que com a ida deles para lá, acabou acontecendo deles chegarem lá, e a primeira coisa que fizeram foi justamente renovar o altar. Fizeram o altar da adoração ali, voltaram então a prestar o seu culto a Deus, prestar os sacrifícios a Deus. Logo passou por volta de uns 2 anos mais ou menos, quando chegou o material para a construção do templo, eles iniciaram ali, aí colocaram os alicerces do templo do Senhor, e ali houve uma grande festa, onde houve uma mistura de choros com
com gargalhadas, né, com sorrisos, com gritarias, comemorando justamente os alicerces do templo sendo colocado, onde os mais antigos choravam ao lembrar do antigo templo de Salomão, e os mais novos se alegravam por estar presenciando aquela grande obra e estarem fazendo parte daquilo. E essa manifestação que teve chamou a atenção das nações vizinhas ali, e ali havia os samaritanos. Os samaritanos passaram a se preocupar pelo fato de Israel estar se reconstruindo, e agora eles armam uma armadilha, levantam calúnias, levando ao rei Artaxerxes ali uma informação de que se eles reconstruíssem a cidade, provavelmente esse povo acabaria se rebelando, deixando de pagar os seus impostos e assim gerando dor de cabeça para o rei Artaxerxes. O rei então acaba ouvindo o que os samaritanos acabam falando e acabam proibindo a construção do templo naquela cidade para o povo de Israel. A Bíblia vai dizer também que quando esses líderes samaritanos eles voltam de volta para a região ali de Jerusalém, eles voltam já com o decreto do rei proibindo isso, mas através da força eles ali também impedem a construção do templo. E com isso a obra do templo ela fica parada. E é nesse contexto que nós agora vamos entrar dentro da nossa lição através dos tópicos a ser apresentados. Eu tenho por certo que essa história nos faz querer cada vez mais conhecê-la melhor, e os teus alunos devem estar empolgados em saber como vai ser o desenrolar de toda essa história e como nós podemos aplicar toda essa experiência para a nossa vida. E agora vamos ao tópico de número 1. Meus amados, podemos ver aqui então que após serem impedidos de terem a construção do templo, a reconstrução do templo, o povo ficou por volta de 15 anos ali sem estar continuando com a obra e sem voltar a reconstruir. E durante esse tempo, o povo começou então a cuidar das suas próprias casas, das suas terras, né? E a gente acaba acompanhando com o decorrer da história que eles mudaram suas prioridades, deixaram a obra de Deus de lado e passaram a cuidar das suas coisas pessoais. Nesse tempo, passados então 15 anos desde que foi parado a obra, Deus levanta dois homens, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E justamente o tema do tópico 1 é Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Diz assim, Deus levantou dois profetas, é o subtópico 1. O primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Ageu, um profeta um pouco mais velho, um pouco mais de idade, e vem Zacarias, agora um jovem por volta dos seus 20 anos, também profetizando. Não vieram atendendo o convite dos líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus o enviou. Chegaram de surpresa, em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Então nós vemos então que Deus levanta agora neste momento, onde o povo está vivendo apenas para si, e se importando apenas em suas casas, adquirir riquezas, e deixou de fazer a obra de Deus, mudou a sua prioridade. Então Deus levanta esses homens de Deus. Primeiro então Deus levanta o profeta Zacarias, o profeta Ageu, aonde esse entrega para o povo de Deus algumas mensagens, lembrando ao povo de Deus que não é certo com que as casas deles estejam totalmente estruturadas como estão, bem cuidadas como estão, e a casa de Deus esteja abandonada como está. E Ageu ali prega então a eles, e por volta de mais ou menos 23 dias após Ageu pregar, o povo começa a se despertar então para estar fazendo a obra. Entre a segunda e a terceira mensagem do profeta Ageu, agora aparece na história o profeta Zacarias reforçando a mensagem do profeta Ageu. E ambos então ali entregam mensagem para os seus líderes, no caso Zorobabel, que era o líder político, para Josué, que era o líder religioso, e mensagem também ao próprio povo. Eles acabam entregando e assim encorajando o povo a voltar a fazer a obra de Deus. Então a gente vê que a respeito de Zorobabel, que era o líder político, ele recebeu também uma mensagem pessoal, no qual Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos,
deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Agora Zorobabel estava desanimado, Zorobabel estava numa situação onde ele tinha seus inimigos amedrontaram, não apenas ele, mas o seu povo, porque eles impediram não apenas com o decreto do rei Artaxerxes, mas também ali através da força. E agora Deus então ali, sabendo das limitações de Zorobabel, Deus agora encoraja ele através do profeta Zacarias, aonde dá o recado para ele justamente de que não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, através do Espírito de Deus, Deus iria conceder a vitória para eles, para que eles cumprissem a obra que Deus colocou na mão deles. A gente vai ver aqui também que as dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Deus encorajou e mostrou para Zorobabel realmente que Deus estava com eles naquele projeto. Era um projeto de Deus. E quando Deus ele nos coloca algum projeto em nossas mãos, Deus confia em nós como liderança, Deus nos dá condição para que nós possamos concluir esse projeto. A casa de Deus precisava voltar a ser restaurada. O profeta Ageu e o profeta Zacarias são conhecidos como profetas da reconstrução, ou também como profetas da reconstrução da própria adoração. E isso é maravilhoso a gente entender que Deus ainda levanta homens e mulheres para restaurar a adoração na casa de Deus. Isso é muito bom, meus amados. Então Zorobabel é encorajado então pelo próprio Deus a continuar, a liderar o povo, a dar continuidade à construção do templo. Josué também recebe uma mensagem da parte de Deus, que ele é o sumo sacerdote, ele é o líder espiritual, ele recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos ali na lição passada, nós falamos um pouquinho sobre isso, que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, o que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, o que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Então nós vemos aqui o acusador então acusa Josué de pecado, e agora Deus então não apenas lava as vestes de Josué, do sumo sacerdote, mas dá a ele vestes novas e uma mitra nova em sua cabeça. Nessa mitra era como se fosse uma placa, uma identificação, onde ali estava escrito santidade ao Senhor, dando autoridade agora espiritual ainda mais a Josué. Deus então encoraja Zorobabel, o líder político, dando autoridade política a ele para liderar o seu povo, e também a Josué, agora Deus dá vestes novas, coloca essa mitra na sua cabeça, voltando então a dar a ele a autoridade para ele continuar a obra também. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus dá autoridade àqueles que ele quer usar, Deus dá unção, Deus dá capacidade para aquele que ele quer usar na obra dele. E também o povo também recebe uma mensagem da parte de Deus, O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado. Meus amados irmãos, entendemos então, ficaram ali por volta de 15 anos sem trabalhar na obra de Deus, deixando a obra de lado, dando prioridade para as suas coisas. Mas nós lemos também na história que justamente o que acontecia, eles então estavam ali, trabalhavam, produziam, só que porém era como se tivesse o investimento deles em um saco furado. Por quê? Eles trabalhavam muito, eles produziam, mas eles colhiam muito pouco. O dinheiro deles não dava, como acontece com muitas vezes, muitos de nós, a qual você trabalha, você tem o seu salário, você até muitas vezes tem um bom salário, mas o seu salário não rende. Isso era o que acontecia com eles. Por mais que eles tinham muito trabalho ali, por mais que eles se esforçavam, por mais que eles buscavam, por mais que eles até ganhassem dinheiro, mas esse dinheiro não rendia.
esse dinheiro fazia muitas vezes eles até serem infelizes. É como muitas pessoas que até ganham muito dinheiro, mas não conseguem usufruir, ou então conseguem juntar algum dinheiro, e quando chega um momento dele usufruir desse dinheiro, algo acontece e o dinheiro acaba se perdendo. Então era mais ou menos o que estava acontecendo com o povo. Eles colocaram as coisas deles em primeiro lugar, colocaram as coisas de Deus em segundo plano, ou em último plano até no caso, e isso fez com que gerasse consequência para eles. Nos servindo de exemplo, o que o Senhor Jesus nos deu ali em Mateus capítulo 6, no versículo 33, onde ele nos instrui em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhes serão acrescentadas. O povo estava focado aqui no que comer, no que vestir, no que beber, nas suas riquezas, em adquirir bens e se manter no sentido físico, e deixaram o reino de Deus então ali em segundo lugar. Quando eles inverteram as prioridades, acabaram sofrendo a consequência e descobriram que se você não buscar o primeiro de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas ali elas começam então a fazer falta na sua vida. E quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus te abençoa e essas coisas lhe são acrescentadas. Então nos trazendo também aqui uma grande lição de que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e pegar o exemplo de Israel, né, que ao tentar ali atrair as suas riquezas e pensar apenas em si, acabaram sofrendo as consequências do seu dinheiro não render e deles passarem até um certo ponto por dificuldade. Nós também temos aqui no subtópico de número 2 o resultado da mensagem dos profetas. Houve uma resposta, né? A mensagem dos profetas teve um efeito e vamos ver um pouquinho agora a respeito da resposta da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Glória a Deus, deu resultado, meus amados irmãos. Os homens de Deus foram lá, entregaram a mensagem da parte de Deus, encorajou os líderes a fazer aquilo que Deus havia mandado. Agora a gente vê reflexo que Zorobabel, agora encorajado por Deus, manda ordem para que o povo volte a colocar a mão na massa e reconstruir de novo a casa de Deus, né? Então a gente vê que os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Os homens de Deus, além de encorajar, os homens de Deus além de trazer a mensagem de Deus, ainda continuaram firmes na obra, ajudando para que a obra prosperasse. Isso é maravilhoso quando nós sabemos que nós temos homens de Deus em nosso lado para cumprir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus levanta homens e mulheres da parte dele para nos ajudar então também a cumprir a obra que Deus tem nos confiado. Quando os inimigos vieram, eles perguntaram quem havia dado ordem para edificar a casa. Responderam que a ordem havia sido dada por Ciro, o rei. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado o conhecimento dos fatos ao rei Dário. Agora o povo ali agora está encorajado por Deus, não teme mais os seus inimigos porque sabe que Deus está com eles. Agora os inimigos ali, o povo samaritano, chega até eles e pergunta quem deu autorização para continuarem a obra, e eles falam, olha, não, foi o rei Dário. Na verdade eles falaram porque eles sabiam que aquela ordem ela veio diretamente de Deus e que Deus despertou o rei Dário a dar essa ordem também. Eles tinham ali o decreto do rei Dário também como garantia, porque quando o rei decreta, ninguém revoga o decreto do rei. E a gente vê então que levaram então ao conhecimento do rei, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido édito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. É importante lembrar que foi Ciro quem realmente deu a ordem, mas no tempo do rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes agora induzido e enganado pela calúnia levantada pelos samaritanos, impediu a construção.
quando esses líderes vieram, então por força fizeram parar a obra. 15 anos a obra ficou parada. Agora Deus encoraja através do profeta Ageu, do profeta Zacarias, o povo a voltar a construir. E agora, quando perguntam, através do decreto do rei Ciro, eles têm a ordem de continuar. Agora Dário, ele é o rei que está ali sob o domínio da Pérsia. E quando esses informantes do outro reino, dos samaritanos, dos povos inimigos chegam até ele, explicam a situação, o rei Dário agora ele vai investigar e ele vai procurar então esse decreto justamente que o rei Ciro acabou fazendo. Então a gente vê que o rei Dário mandou que seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado a ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feito a verificação nos registros dos editos do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro e o rei Dário confirmou a permissão da reconstrução do templo. Olha que maravilhoso! Então os inimigos foram lá mais uma vez para tentar agora com um novo rei ali causar um impedimento. Eles disseram que foi através do rei Ciro e o rei Dário então investiga e consegue achar e descobrir que realmente ali era uma ordem do próprio rei Ciro que eles estavam cumprindo. Eles tinham ali então não apenas a bênção de Deus, mas também a direção do seu líder, do seu imperador na época, do rei, que era o rei Ciro, que foi levantado por Deus então para abençoar. Então o rei Dário agora, ao encontrar a verdade, ele volta então a dar permissão para que o povo possa continuar, mas não apenas para que eles possam continuar, ele dá uma ordem que ninguém atrapalhe eles e além de não atrapalhar, que venham a ajudar. A gente vai ver também aqui no subtópico 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação. Eles continuaram ali juntamente com eles na obra, entregaram a mensagem de Deus, encorajaram, mas continuaram ali ao lado com a mão na massa, transmitindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, fazendo eles também verem que Deus estava presente junto com eles. Isso é maravilhoso. Quando os homens de Deus estão presentes, nós sabemos que Deus está agindo em nosso meio, Deus está agindo em nosso favor. E como é muito bom a gente saber que Deus está falando conosco, que Deus está nos encorajando, que Deus está nos motivando e muitas vezes Deus nos exortando e Deus nos alertando para que nós possamos continuar firmes, permanecendo e perseverando naquilo que Ele coloca em nossas mãos. Isso é maravilhoso, meus amados. Então, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Maravilhoso. Então Deus trabalhou ali para que o povo pudesse continuar. Deus colocou os seus homens ali no meio. Deus usou os reis pagãos para estarem abençoando eles. Isso é algo bastante importante de colocar, porque não apenas liberaram eles para que eles pudessem fazer, mas esses reis também deram as condições para que eles pudessem fazer, desde devolver os utensílios do templo, como dar o suporte do próprio material. E algo que me chama bastante atenção agora na segunda parte da reconstrução é que justamente quem está pagando agora a despesa da construção do templo são justamente os povos inimigos, aqueles que tentaram atrapalhar. Agora o rei dá uma ordem que através do caixa dos impostos do reino do oeste, no caso ali o povo de Samaria, o caixa deles, do recolhimento dos impostos, viria então justamente para suprir aquilo que precisasse na construção do templo. E além de trazer essa parte do tesouro para Jerusalém para construir o templo, eles também teriam que fornecer os animais que seriam oferecidos em sacrifício a Deus no altar do Senhor. Isso é maravilhoso. Então Deus usou até o inimigo ali, o povo inimigo, para estar ajudando e abençoando o povo de Deus. Deus sempre cuidou do seu povo e até hoje Deus continua cuidando de nós assim. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, meus amados. Então a gente vai ver também que acabou esta casa, que grande bênção, o despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e
levado o resultado glorioso. Toda a honra e a glória sejam somente ao Senhor. Deus colocou o projeto nas mãos do povo de Israel. O inimigo tentou de algumas formas parar esse projeto, até por um tempo ali fez o povo parar, o povo desanimar, o povo mudou as prioridades por um tempo, deu ouvidos aos impedimentos, não olharam para Deus e acharam o problema maior, mas Deus levanta homens de Deus para gerar um despertamento, para gerar um avivamento no povo de Deus, para que o povo de Deus possa continuar e fazer a obra de Deus com excelência. Deus esteve com o povo e o povo pôde então reconstruir a obra de Deus, e com isso o nome de Deus foi glorificado. E agora vamos ao tópico de número 2. Meus amados, o tópico 2 agora ele vai ter como tema o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Nós vamos ver aqui justamente que uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. A gente vai ver agora e entender que foi justamente a operação sobrenatural de Deus que fez com que a obra fosse concluída. Deus é quem opera, usando os seus vasos, usando os seus filhos, os seus profetas, os seus líderes, para que a própria obra dele seja concluída. Isso é maravilhoso. O subtópico 1 vai falar a respeito das manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, como que Deus age, como que Deus usa as pessoas para cumprir os seus propósitos. Há muitos exemplos no Antigo Testamento, vamos mencionar apenas 2. Vamos falar de Moisés, que Moisés ele foi o maior profeta de todos os tempos, que o grande líder de Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, ele deu-lhe muita autoridade espiritual e com sua vara fazia grandes maravilhas. Nós vimos Deus ali dando poder, autoridade para Moisés, para de forma sobrenatural cumprir o propósito dele, que era libertar o povo do Egito e colocar o povo na terra prometida. A gente viu através da vara de Moisés o mar vermelho se abrir, a gente viu através da vara de Moisés a água sair da rocha, Deus usando Moisés então para que o maná fosse derramado, e Deus dando vários livramentos a Deus usando o próprio Moisés. E Moisés ele foi sim o maior profeta de todos os tempos, o qual ele transmitia a mensagem de Deus. Deus falava diretamente com Moisés e Moisés transmitia para Arão, que era o seu porta-voz, e assim o povo sabia o que Deus queria, porque Deus usava Moisés como boca própria, como boca de Deus ali, como profeta do Senhor, como seu atalaia. Um outro exemplo também é justamente o profeta Elias. O profeta de Deus foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio rei Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pode assim realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Meus amados, o povo de Deus, Deus usou seus profetas, Deus usou Moisés, Deus usou Elias, Deus usou Eliseu, Deus usou seus homens não apenas entregando a mensagem, não apenas entregando a profecia, mas também mostrando então poderes sobrenaturais, fazendo coisas visuais, coisas visíveis, e assim todos tendo que reconhecendo que Deus ele é o Todo-Poderoso. E aqui no caso do profeta Elias, quando ele desafia os profetas de Baal, onde ele faz fogo descer dos céus ali, e todos têm que reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali é onde ele humilha os outros deuses pagãos ali, os profetas dos outros deuses pagãos, e Deus mostra do seu poder ali através do seu servo e através de um poder sobrenatural, onde Deus é glorificado. E o servo dele é honrado também nesse sentido, porque a gente vê que Deus é com o seu servo. Glória a Deus, isso é maravilhoso. A gente vai ver também agora no subtópico 2 as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. O poder de Deus não diminuiu de forma alguma e Deus continuou manifestando o seu poder
ao seu poder sobrenatural no Novo Testamento e também manifesta nos dias de hoje. O poder de Deus continua ativo e ele também ainda quer usar os servos dele, assim como ele quer usar a mim, ele quer usar você para operar os seus milagres. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação, né? E passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. A gente vê o que acontece lá em Atos 2, após o derramamento do Espírito Santo, a qual os dons do Espírito Santo passam a ser manifestado através daqueles que o Espírito Santo foi derramado. E ali começa a operar maravilhas, os milagres que Jesus fazia quando esteve na terra, os seus discípulos agora também começam a fazer, e alguns até milagres maiores agora, porque Jesus disse que eles fariam coisas até maiores do que ele fez aqui na terra, né? Glória a Deus por isso, porque no Novo Testamento era muito ativo. Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos ali o Espírito Santo agindo o tempo inteiro, usando ali os seus servos e dando condições para que eles pudessem cumprir a missão a qual o Senhor Jesus tinha colocado na mão deles. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas, né? Então a gente vê também agora eles pregando o Evangelho, anunciando a salvação, e através do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus, pessoas se convertendo, né? Pessoas sendo levadas ao arrependimento e entregando a vida para Jesus. Isso é Deus, é poder sobrenatural de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu pregar, eu ter uma boa oratória, ou saber muita coisa, mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida, né, e não for usado por ele para estar pregando para alguém, não há como haver conversão, não há como haver arrependimento, porque é o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado. Foi ele que convenceu eu e você do pecado. Isso é um ato sobrenatural, isso é um dom de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Tiago, representante da segunda geração, uma geração de exortação: não desprezes o dom de Deus que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que há em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. O apóstolo Paulo aqui está incentivando, ele está motivando Timóteo a despertar o dom de Deus que dá nele. Deus tem dons, tem colocado dons em nossas mãos, nós temos que despertar esses dons, que manifestar esses dons, não deixar com esses dons sejam apagados na nossa vida. Assim como Paulo fala para Timóteo, ele nos fala hoje: desperta o dom de Deus que há em ti. Você que está em casa me acompanhando, desperta o dom de Deus que está em ti, porque Deus quer te usar. Busque os dons espirituais, né? Mas como o próprio apóstolo Paulo disse aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Vamos seguir então aqui o conselho do apóstolo Paulo, que é o conselho do Espírito Santo de Deus para a nossa vida e a vontade dele para a nossa vida. Ele quer nos dar esses dons espirituais, mas é necessário com que nós busquemos e nos deixemos ser usados por ele, para a honra e a glória de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus amados. E agora, vamos então ao nosso último tópico, o tópico de número 3. Meus amados, o tópico 3, ele tem justamente como tema o ministério do profeta à luz da Bíblia. É algo importante agora a gente está esclarecendo nesse ponto a respeito do ministério de profecia, né? E sobre o dom de profecia, que muitas vezes tem sido mal interpretado nos dias de hoje. E é importante aqui então que o nosso comentarista ele traz essa questão doutrinária para que nós possamos esclarecer nos dias de hoje. Nós sabemos que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas, e agora nós precisamos entender realmente para podermos então julgar e discernir quem são realmente profetas de Deus e que venha a ser o que venha a ser na verdade ser um profeta de Deus. Então é um ponto muito importante. A gente vai entender que os profetas exercem uma função ministerial que é determinada pelo Todo-Poderoso. É Deus que vem a determinação dos dons que nós recebemos. Então a gente vai ver que o profeta ele exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é
chamado por Deus, né? Ninguém pode se dizer profeta a não ser que Deus então ali que tenha dado para ele esse dom. Ninguém pode se autodenominar profeta, principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos acompanhando muitos cometendo esse erro e se denominando como profeta do Senhor, sendo que na verdade o dom de profecia quem dá é Deus e toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Nós temos que entender essas questões bastante importantes. Então, o subtópico 1 vai falar que o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Vamos diferenciar, né, a ação do profeta no Antigo Testamento e a ação do profeta agora no Novo Testamento. O tópico 1, subtópico 1, vai falar a respeito do Antigo Testamento e diz assim a lição: o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos, olha um ponto importante aí. O profeta de Deus, ele era a boca de Deus e as pessoas iam até o profeta para saber a resposta de Deus sobre suas vidas. Algumas traduções, algumas versões vai contar de que muitas vezes o povo ele ia até o profeta e dizia: olha, vamos até o vidente, né? No Antigo Testamento o profeta também era chamado como vidente, e nós precisamos entender, assim como também a questão do sábio também era chamado como de magos, mas hoje em dia nós vemos um lado místico nisso daí, que não condiz com a palavra de Deus. Nós confundimos o significado, o ocultismo ele usa, ele camufla isso para enganar muitas pessoas. E vamos entender então como que era no Antigo Testamento a forma de profecia, né, como era tratado esse assunto, para que a gente possa compreender e não cair em alguns erros doutrinários. Então a gente vai ver também que lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Israel, lhes respondeu que por causa de suas abominações eles não receberiam respostas. Olha só, os anciãos vieram, né, a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Então as pessoas iam até o profeta. E aqui nós vimos que os anciãos eles foram justamente até o profeta, e o profeta deu a resposta de Deus, né? E Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam respostas. Foram de encontro ao profeta. O profeta agora é um intermediário, o profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus. Então Deus agora, através do profeta Ezequiel, traz a resposta que o povo foi buscar. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 5 e versículo 7, nós vamos ver que o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que havia se perdido, né? Então, nós vimos através do profeta Ezequiel que o povo ia atrás. A gente vê também agora através do profeta Samuel que as pessoas iam atrás para consultar agora a respeito das jumentas perdidas. E a gente vai ver também lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, que está registrada uma consulta sobre um doente, se ele se levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. O povo então, é importante a gente deixar bastante claro que então o profeta ele era alguém que transmitia a mensagem de Deus e o povo ia de encontro ao profeta para saber a resposta do Senhor. É importante colocar em ênfase, no Antigo Testamento era assim, as pessoas consultavam o profeta para ter a resposta de Deus. Mas nós veremos que no Novo Testamento as coisas mudaram, que o ser humano não precisa mais do profeta para estar tendo a resposta de Deus, que o ser humano sim tem acesso direto a ele. E a gente vai ver justamente que agora sobre Moisés, que Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta é uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então a gente via Deus usando Moisés para que Moisés transmitisse as coordenadas, as ordens de como o povo deveria agir. Deus não falava com todos ali, né, para que o povo tivesse aquela experiência ou que o povo ouvisse diretamente a voz de Deus. Não, Moisés ouvia a voz de Deus e transmitia para o povo. Ele era o porta-voz de Deus, ele era aquele que transmitia a palavra. Esse é o sentido do profeta. O profeta é aquele que transmite a palavra de Deus. Agora vamos ver na visão do Novo Testamento, né, que é o último subtópico da nossa lição, inclusive. A gente vai ver que entre os dons espirituais está o dom de profetizar.
Então nós tínhamos antes o ministério de profecia, agora a gente vê no Novo Testamento o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, né? Então quando o Espírito Santo ele desce lá em Pentecostes, os seus dons espirituais agora ele é distribuído conforme o Espírito Santo concede a cada um. E o dom de profecia é um dos dons que a partir agora é consequência do derramamento de Atos 2, lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado e seus dons é distribuído entre toda a carne. Então a gente vai ver também que ter alguém o dom de profecia não significa que ser profeta. Deus pode te usar em profecia, mas não quer dizer que você seja profeta. O profeta ele era em tempo integral profeta, tanto que as pessoas consultavam a ele. Havia até no Antigo Testamento a escola de profetas, como a gente vê que Eliseu era aluno do profeta Elias e tinha ali os seus alunos em volta também, os seus discípulos, né? A gente vai ver também que existe o ministério de profeta, que o termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, né? Para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos capítulo 21, versículo 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta chamado Ágabo. Então ali existia profetas já no Novo Testamento, mas é uma visão diferente do Antigo Testamento, fizeram a sua casa. Agora existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e no Novo Testamento. A gente vai ver que no Antigo Testamento os profetas eram consultados pelo povo e transmitiram-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz agora que a lei dos profetas duraram até João. João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento. João Batista foi o último dos profetas da linhagem dos profetas do Antigo Testamento. Nós precisamos entender isso. A partir de Jesus agora nasce uma nova era. A partir de Jesus agora tem um novo tempo. O reino de Deus agora dá-se início e a forma de se trabalhar a parte profética, a parte da profecia, é de um modo diferente. A gente vê isso. E que desde então é anunciado o reino de Deus, né? A Deus usava então agora a João Batista como o último profeta do Antigo Testamento, e agora a partir de João Batista é o reino de Deus que é anunciado. Aquele que anuncia o reino de Deus, de certa forma ele está exercendo o ministério profético, no sentido de ser alguém que anuncia, alguém que proclama ao reino de Deus, a mensagem de Deus. Isso é maravilhoso. Então a gente vê isso. Então a gente vê o que é realmente, né? E que mais a Bíblia diz que a lei dos profetas duraram até João. E no pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. Agora nós não temos mais a questão do mediador como o sacerdote, que era aquele que fazia o sacrifício em nome do Senhor, para que os pecados das pessoas fossem, de certa forma, encobertos e a ira de Deus não caísse sobre ele. Agora não necessitamos mais do profeta em si para podermos ter acesso a Deus, para consultar a Deus, para buscar respostas. Nós não precisamos mais do profeta para buscar respostas agora. É importante nós entendemos que Jesus Cristo ele é o único mediador entre nós e Deus. Isso é muito importante. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando o profeta. Você não consegue encontrar no Novo Testamento alguém indo onde conta o profeta para procurar a resposta de Deus, igual a gente viu no Antigo Testamento. A gente vê agora de forma diferente Deus trabalhando ao revelar a sua mensagem, né? E a gente vê isso aqui que no Novo Pacto temos todo o acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora nós temos acesso direto, nós não dependemos mais do profeta, nós não dependemos mais do sacerdote ou do sumo sacerdote para falar com Deus. Agora o próprio Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote, é ele que nos dá acesso direto ao Pai. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui um dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compras de imóveis, etc. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive
os de profecia. Glória a Deus, que ensino maravilhoso, meus amados irmãos, e esclarecedor a respeito dos dons de profecia e a respeito do poder de Deus. Nós não podemos cometer o erro de deixar com que falsos profetas nos enganem. Pessoas nos dias de hoje se dizendo ser profetas, que vão para cultos e ficam entregando revelações e ficam entregando mensagens por conta própria, carnais, e usando o nome de Deus para com isso. A igreja precisa entender que a igreja tem sim os dons de profecia ativos dentro da igreja. Deus levanta seus homens de Deus ainda para entregar a sua mensagem, né, para entregar inclusive muitas vezes uma mensagem casual para aquele momento. Deus levanta pessoas comuns hoje em dia para entregar uma mensagem direta da parte dele. Mas a maior profecia, e a profecia confiável, é a palavra de Deus. Até mesmo quando um profeta for levantado para te entregar uma mensagem, consulte na palavra de Deus se está dentro daquilo que a palavra de Deus tem colocado para você. Se está dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Se a profecia, aquilo que o profeta colocou, contradiz com o que a palavra de Deus diz, meu amado irmão, minha amada irmã, é o momento de você pegar e orar a Deus e repreender, porque muitas vezes os falsos profetas aparecem na nossa vida. E além, é claro, de você entender a respeito do que são os falsos profetas, do que são os profetas, o que é o dom de profecia, o ministério de profecia, nós devemos também seguir aqui o conselho do apóstolo Paulo, buscar os dons de Deus e pedir a Deus que Deus nos use através do dom de profecia. Há necessidade, sim, que Deus levante profetas dele, principalmente nos dias de hoje, para falar com a sua igreja. É maravilhoso ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que é pela palavra dele, que é a profecia revelada, que é a nossa fonte mais confiável, ele fala conosco. Mas sabemos também que é muito gostoso quando Deus ele nos entrega uma mensagem pessoal através do servo dele, o qual ele usa como um dom de profecia. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Devemos buscar cada vez mais isso através também dos dias de hoje. Quando acontece um despertamento, o povo renova o altar. Quando nós colocamos nossos fundamentos nos alicerces da casa de Deus e nós estamos com a obra de Deus agora avivados, construindo a obra a qual Deus colocou em nossas mãos, Deus levanta dos seus homens de Deus, Deus levanta dos seus profetas e derrama dos seus dons sobre cada um de nós. Deus o abençoe grandemente nessa aula, que Deus lhe use de forma poderosa, sobrenatural, para que a sua turma, para que a sua classe possa ser edificada cada vez mais. Você então tem mais uma vez ali aquele convite para curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, abençoar outras pessoas, mande esses links dos nossos vídeos para que seus amigos de Escola Bíblica Dominical, para os seus alunos, para a sua classe, para os seus amigos, compartilhem em suas redes sociais para que mais pessoas possam ter o conhecimento dessa verdade. E não se esqueça, vamos sempre juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.